trazendo a nutricionista, a doutora Ana Cláudia Montesino, que é autora também do livro Forma Light. Ai, meu Deus, quem não quer emagrecer? Hoje é uma necessidade, né, para as pessoas. Mas acho que mais que emagrecer, cuidar da saúde. É, né? Mais que emagrecer. Olha, hoje a gente sabe... tem umas magrinhas que estão bem estragadinhas por dentro, né? Nossa, gente, tem gente que meu Deus, é o retrato da... A gente não sabe se está magro ou se está doente. Exatamente, é verdade. Não é verdade? É verdade, porque a magreza passa para a gente uma enfermidade até, né? E hoje tem uma questão muito que às vezes a magreza não é um sinal de alimentação saudável, né? Às vezes a pessoa está se sujeitando a coisas para ter aquele peso, aquele corpo e não necessariamente ela faz boas escolhas para isso. Mas você está falando assim uma grande verdade. Eu vejo muitas pessoas magras, mas simplesmente o olhar, como a gente tem clínica, né, para viciados, para recuperação de viciados em drogas, o olhar delas é de um drogado. Exatamente. É de uma pessoa que está drogada, não só homem, não só mulher, mas como homem também. É verdade. De que está sob efeito de droga, porque é um ativismo louco, a pupila dilatada completamente, né? Um hálito que só Deus para ter misericórdia. É uma busca frenética, né? É uma compulsão. Uma obsessão que você está vendo que a pessoa, no mínimo, está enferma na sua mente. No mínimo. No mínimo, assim, para deixar barato, né? Já não está legal na sua cabeça. É verdade. Mas é bom a gente saber o que a gente está consumindo, porque às vezes, honestamente, você está comprando um negócio, está achando que você está comprando uma coisa light, diet, não sei o quê. Hoje a gente compra a propaganda do produto, né? Muitas vezes. É a mídia que convence você a fazer a compra de um produto. E não necessariamente você tem informações sobre o produto, se ele é saudável para você ou não, né? Se te faz bem. E mesmo que essas informações estejam no rótulo, na embalagem, a gente não sabe olhar, ler, interpretar. Né? A gente fica confuso. Vamos saber o que é gordura boa, o que é gordura ruim. Quando fala valor energético da quilocaloria, logo em seguida vem um outro negócio lá que bota um monte de números. Você fala, meu Deus, qual o número aqui que... É o valor diário, né? Recomendação diária. E aí vem porcentagem, e aí relaciona aquilo com o valor calórico, né? O que será que... Como é que a gente poderia... Olha, eu vou começar aqui com uma coisa que todo mundo recomenda em dietas. É verdade, né? verdade. Que é atum ralado. Atum ralado... Pode comer. Tem ômega, é peixe saudável, né? E aí que raio que é o ômega, se é uma gordura boa, a gente come o atum tem gordura boa e gordura ruim? Porque a gente acha que toda é ruim, né? O que é gordura? A gente precisa entender o seguinte, às vezes até na dieta, como a gente falou de emagrecimento, as pessoas às vezes buscam assim, então eu vou comer tudo light, tudo baixo gordura. A gordura, ela tem várias funções dentro do organismo e hoje em dia, nessa vida louca que a gente vive, corrida e trabalho e banco e refeição e tudo isso, a gordura ela faz parte da neurotransmissão, que é a transmissão, a todas as conexões cerebrais. Só isso? Só isso. Uma então coisa a gente básica, começa, simples. corta a gordura da alimentação, começa a ficar esquecida, desanimada, né? Por quê? Porque você não está fazendo a conexão direito. Nossa, você está me falando, de repente, uma situação dessa pode até favorecer um Alzheimer? Pode favorecer as doenças que dependem da conexão cerebral, né? Olha isso. Se a gente imaginar, hoje, por exemplo, a gente vai ao médico e ele fala assim, seu colesterol tá alto, né? O leigo já entende assim, eu preciso cortar toda a gordura da minha alimentação porque meu colesterol tá alto, eu posso ter um problema cardíaco. O colesterol alto, a gente precisa primeiro olhar, o médico, inclusive, explicar para o paciente dele qual é a gordura que está determinando aquele colesterol alto. Tá. Porque, às vezes, você tem a gordura boa, que seria o HDL, que é uma gordura de sangue. Você encontra essa daí? Então, os ômegas, eles são ótimos, né? Então, a gente vê lá, então precisa de uma alimentação rica em ômega 3, 6 e 9. Se a gente vai na farmácia, você acha um vidrinho lá e fala ômega 3, 6 e 9. Tá? O ômega 6, nós já temos em excesso na alimentação. Então, o ômega que a gente não precisa suplementar. Esse não. É esse ômega que a gente encontra no atum,
que a gente encontra na azeitona, no azeite. Então, ele, da própria alimentação, ele vem. Já te supre. Ele já te supre. O que a gente tem em falta hoje é que tem uma proporção entre o 3 e o 6, e aí a suplementação, que seria a cápsula, precisa vir para os que precisam. Então, isso é importante de dar ênfase, que a gente precisa procurar orientação médica e nutricional para isso. Tá. Não saiam comprando cápsulas por aí, né? Tá. Mas, assim, se for necessário, é o 3 que vai ser suplementado. E, às vezes, o 9, né? Então, mas da alimentação vem o 6. Então, por exemplo, isso daqui, engorda, emagrece, como é que eu leio esse negócio aqui? Vamos lá. A Vamos gente lá. olhando Valor aqui energético, na lata... 80 e... Isso, deixa eu ver aqui, 88 calorias. 88, mas logo em seguida vem 370 quilojoules. Quilojoules. Isso é só uma medida diferente de calorias. Tá. Aqui no Brasil usa-se o quilocaloria. Ah, então Então a gente vai se basear pelo 88. Tá. O que é importante de olhar aqui? 88 calorias são 3 colheres de sopa da latinha de atum. Não é a lata não inteira é a lata de atum. inteira. Então, isso é come a lata importante de inteira olhar. pra você ver o que vai acontecer com você. Uma coisa que é muito comum de acontecer entre o alimento de baixo valor calórico e o tradicional, então digamos que você pegue essa latinha do atum ralado comum, que é em óleo, tá? E aí você vai comparar com o atum ralado em água, que é o light. É o light. O que acontece que a gente precisa tomar cuidado? Não necessariamente a medida caseira, que seriam essas 3 colheres de sopa, é a mesma nas latas. Às vezes pode ser, porque você pode pegar uma latinha do mesmo fabricante, mas digamos que você pegue de uma marca X e de uma marca Y, e aí você fala assim, nossa, mas o light tem muito menos calorias. Só que o light daquela latinha está em 2 colheres de sopa, ou em 1 colher de sopa. Então esse cuidado a gente precisa ter. Olha aqui, olha, quantidade por porção. Exato, por porção, 3 colheres de sopa. Desta latinha, desta marca. Talvez de outra latinha, seja de outra uma marca, colher, seja uma duas, colher, seja a lata inteira. Aí você vai falar assim, nossa, mas então, outra latinha teria 400 calorias. Você fala, como que pode? Um tem 80 e outra 400. Mas essa pode ser 3 colheres de sopa e a outra pode ser a lata toda. Tá. Então, esse é um cuidado quando a gente vai optar por alimentos light e por alimentos tradicionais. Uma coisa que é importante, o light, ele sempre é um alimento de valor calórico reduzido. Tá. Ele pode ter valor calórico reduzido e ser reduzido em açúcar e ter gordura. E ter mais gordura. E ter mais gordura. Que nem um chocolate light. Exatamente. Então a gente precisa Você está achando que você está comendo... Abafando e está comendo gordura, coisa linda. Exatamente. A mesma coisa, o mesmo cuidado a gente tem que ter. Já come o outro logo uma vez. Já que vai matar a vontade, mata a vontade com moderação. Jaca de do alimento bom, não, né? Porque esse light já não mata a vontade mesmo, né? Então, minha filha... Então, esse cuidado a gente precisa ter, porque uma outra coisa que acontece é a confusão do light e do diet. Se eu tenho um problema de diabetes, que é um problema de saúde, eu tenho que comprar o diet. Que é mais rico em gordura também, doutora? Às vezes sim, né? Mas ele não vai ter o quê? Uma carga glicêmica, que é a taxa de açúcar que o alimento vira no seu organismo, muito alta. Então, ele diminui o risco da pessoa ter uma hiperglicemia, uma glicemia aumentada. Para quem tem essa diabetes. Tá. Não necessariamente eu vou comprar um diet, ele vai ter baixo valor calórico. Às vezes tem alto. Às vezes tem alto valor calórico. Por causa da gordura, né, gente? Exatamente, por conta da gordura. Olha, vamos aqui. Vamos aqui nessa lata aqui, bom, feijoada, né? Todo mundo fala, bom, feijoada já é uma coisa assim. E nessa lata, me explica aqui o que a gente tem que tomar cuidado além do valor calórico. Então, vamos entender o seguinte, a latinha aqui tem 430 gramas. Tá. A porção desta lata é 120 gramas. Ou seja, seria quarto. Exatamente, seria 1/4 da lata toda. Um pouquinho mais de 1/4. Né? Então, em 1/4 dessa lata, nós temos 708 miligramas de sódio. Nossa. 30% do recomendado no dia. Sal, para quem tem problema de pressão alta, para quem tem problema renal. Né? É um alimento Isso aqui é um veneno. De gente, risco. Esse aí... E se a gente pega uma pessoa que é bem animadinha e comeria
3/3 da lata, né? A lata, ou faltando só 1/4 dela, eu acabo com o meu sódio do dia. Eu vou comer 2 gramas de sódio numa latinha dessa, quase 3. Eu acabei com a recomendação diária de sódio. Outra coisa que é importante... E se uma pessoa sobrecarrega o sódio por muito tempo, o que pode acontecer com ela? Então, ela pode, dependendo da predisposição que ela tiver a algum tipo de doença, ela acelera o desenvolvimento dessa doença. Então, por exemplo, a hipertensão. Problemas cardíacos. Por exemplo, exatamente, problemas renais, né? Olha isso. O sódio sobrecarrega os rins. Que tem gente que nem experimenta comida e já taca sal. Exatamente. E eu vou explicar uma coisa para vocês que é interessante. Quanto mais você acentua o uso de um tipo de produto no seu paladar, então digamos que eu seja uma pessoa que eu tenho preferência pelo salgado. E eu sempre tenho sal da preparação e eu vou lá e adiciono sal. O que acontece? Eu vou deixando a minha papila gustativa cada vez, que é onde a gente sente o sabor do alimento, cada vez menos sensível àquele alimento. Então você sempre precisa de mais sal para sentir o paladar salgado. Então é aquela pessoa... Você acaba comendo sal com comida. Exatamente. Então você vê assim, a pessoa às vezes começa, ela, sei lá, no início da vida ela colocava um pouquinho e de repente você vai ver, ela está colocando um monte de sal na comida. Né? Por quê? Porque ela perdeu essa sensibilização da língua. A língua perde essa sensibilidade por conta do excesso de uso. Então, o que acontece? A hora que você tira aquele excesso do sódio para a pessoa, é como se o alimento não tivesse mais sal nenhum. E quando você reintroduz, depois de um tempo que a papila gustativa volta a ter a sensibilidade normal dela, né? A hora que você coloca, a pessoa fala, como eu conseguia comer algo tão salgado? Isso acontece com o doce, né? Isso é muito comum a gente perceber em crianças que comem muito alimento industrializado. Porque o importante aqui é o seguinte, eu tenho uma feijoada em lata, mas qual a necessidade real de eu consumir uma feijoada em lata, né? Assim, eu não posso uma vez dentro do meu mês parar e preparar uma feijoada caseira, porque eu já tiro os conservantes, eu já tiro os flavorizantes, tudo que tem um prazo de validade estendido, ele tem um excesso de química para conservação e normalmente a gente precisa entender o seguinte, conservante é a base de sódio, é a base do sal. Bom, gente, isso em algum momento da sua vida vai cobrar. O corpo manda conta. Em algum momento a gente vai receber a continha em casa, a fatura do cartão gigantesca. Então, é verdade. E me fala um pouquinho aqui de água. Água é muito interessante. Porque todo mundo fala, beba água, beba... Existe água melhor, água pior? Como é que Olha, a principal coisa que a gente precisa prestar atenção na água é a gente olhar, vamos ver se essa aqui tem. O quanto ela é alcalina. Então, vou explicar rapidamente isso para vocês de uma forma lúdica. Aqui não tem, você já deve desconfiar logo de cara? Aqui não tem, você corre o risco de consumir uma água que não tem uma boa qualidade, que não tem um bom pH. Vamos entender o seguinte, hoje a gente vive uma vida corrida, todo mundo estressado, a gente come rápido. O que vai acontecendo? O fator estresse e o fator correria, ele vai deixando o nosso sangue como se a gente tivesse um sangue mais ácido. Esse sangue mais ácido, ele acelera a oxidação celular, envelhecimento, dano celular e isso... Tá vendo? Envelhecimento. Envelhecimento. Já que nada pegou em você, escuta pelo menos essa palavra. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque a água, quanto mais, ela tem que ter um pH adequado entre 7 e 10. Tá. Porque ela vai ajudar o seu sangue a ficar um pouco mais alcalino. Tá bom. Esse mais alcalino vai ser mais saudável porque você diminui a acidez sanguínea, tá? Então, a gente procura no rótulo a acidez da água. Quer dizer, um rótulo que não vem, já é para você... Já é para a gente desconfiar. Se você está na rua, não tem outra água para comprar, você compra naquele dia e toma aquela, tudo bem, né? Tá. Mas, na realidade, assim, para o consumo diário, é interessante a gente ter essa atenção, sim. Né? E eu costumo indicar o seguinte, rotatividade nas marcas, na variedade da água. Por quê? Porque isso chama água mineral. Ela tem minerais, cada fonte tem o seu tipo de mineral, né? E o que é interessante é a gente ter variedade disso. Se eu tomo uma água sempre da mesma marca, eu estou oferecendo para o meu organismo sempre o mesmo tipo de mineral.
Tá. Então, às vezes, tem água que é mais alta em magnésio, água que é mais alta em sódio, água que é um pouco mais alta... Tem sódio também? Tem sódio na água, né? Água com sódio? A água tem sódio. Né? Se a Não, gente olha... esse não é de água, esse é de leite. Então, o que acontece? A quantidade de flúor. Se eu tenho uma variedade, uma rotatividade, eu nunca estou repetindo o mesmo tipo de mineral. Tá. Né? Outra atenção que a gente tem que ter, que as pessoas perguntam muito, a questão da água com gás contra... Então, e água com gás? A água com gás, a questão é o seguinte, sempre água com gás, que são raras, as que vêm gaseificadas da fonte. Tá. Né? Por quê? Porque a adição do gás, na realidade, é como se você estivesse preparando uma bebida refrigerante. Ah, então você está bebendo refrigerante, né? olha aí, ó. A questão da água com gás, em geral, é a distensão abdominal. Se eu sou uma pessoa, às vezes, que estou tentando fazer uma dieta para emagrecer, e eu sou uma pessoa que como grande volume, a água com gás, ela distende, né? Porque entra o ar junto com a água, e ela vai distender seu estômago. Então, ela aumenta um estômago que, às vezes, com a dieta, você está conseguindo reduzir para diminuir que lindo que volume, você fez na né? sua vida. Exatamente. Então precisa tomar esse cuidado, porque as pessoas pegam a água e tomam a água com essas gás águas achando com que sabor? Então, desnecessário, né? Né? Eu acho, porque assim, você adiciona um flavorizante lá dentro. Ah, é água natural com sabor? A água natural com sabor existe. Você pega uma água, coloca ela numa jarra de vidro, pica a fruta em pedaços grandes e ela flavoriza naturalmente a água. Então, você colocar numa garrafa de vidro, uma água com limão siciliano, água com hortelã, água com canela, água com o abacaxi, aí sim, né? Tá. Aí sim, mas a água artificialmente flavorizada é desnecessário. A água tem que fazer papel de água. Né? Ela tem que pôr o nosso rim para trabalhar, limpar, mandar as toxinas embora. É para isso, não é para a gente fazer graça com a água. Bom, eu vou finalizar aqui com a bolachinha. A bolachinha. Uma bolachinha que deu uma fomezinha, né? Então você pega uma bolacha que sei lá, que é... Olha, essa particularmente é bem salgada. Essas cracker. Essas crackers elas são bem salgadas e normalmente elas têm uma quantidade de gordura para dar crocância maior. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, gente. Nada que assim... E aquelas assim, integral? Sei quantas é menos fibras. Eu sempre digo o seguinte, a gente olha sempre de onde a pessoa está vindo para você conseguir ir fazendo as melhorias. Tá. Então, se a pessoa come uma bolacha recheada e mudou para essa, ela já melhorou em algum grau. Alguma coisinha, né? ela já evoluiu. Aí a gente consegue tentar transportar ela dessa para outra coisa até a gente chegar ao água máximo... e sal é melhor? Não necessariamente. Não. Né? Não necessariamente, porque água e sal, o que ela vai ter? A farinha, a água, o sal, alguma coisa ali que dê a liga, né? O sal, provavelmente, uma bolacha mais salgada, vai ter mais sódio. Eu considero que a bolachinha a gente use para consumir num dia, assim, sabe aquele... caráter emergencial. Então, assim, eu ando com uma bolachinha na bolsa, porque se em algum momento eu pegar um trânsito absurdo, ou eu me atrasar para alguma coisa e não tiver conseguido parar para fazer meu intervalo do lanchinho da tarde, alguma coisa, eu tenho uma bolachinha para me salvar. Mas ela assim, como um hábito do dia a dia... O que seria melhor para salvar a gente? Porque tem gente que quer mastigar. Não interessa o quê? É verdade. Contanto que a boca esteja cheia, tá ótimo. O que essa pessoa poderia mastigar o dia inteiro? Olha, dentre as opções mais saudáveis, é assim... o mais difícil, às vezes, é possível, mas é mais difícil a gente carregar uma fruta. Mas se não for, por exemplo, mix de sementes e oleaginosas, então a gente ter uns saquinhos dentro da bolsa que tenha um pouquinho de castanha, noz, amêndoa, uva passa misturadinha, mata a fome, a pessoa mastiga, né? Tem o ômega, que a gente falou ali, que tinha, né? A gordura boa, normalmente tem fibra. A castanha do Pará, por exemplo, ela tem selênio. Mas a gente não vai comer um pacotão. Não. A gente faz saquinhos. Sabe aqueles saquinhos de chup-chup, assim? Bem pequenininho. A gente faz um saquinho desse, uma porçãozinha e carrega na bolsa. Tá. Né? Então, mas isso aqui, a gente está pensando, a oleaginosa engorda. Aqui engorda. A fruta seca é um bom truque para o doce. Então, por exemplo, damasco, ameixa, uva passa, aquelas frutinhas cristalizadas. Gente, no Mercadão tem uma variedade de frutas desidratadas que é uma coisa sensacional.
mamão desidratada, manga, manga né? desidratada, abacaxi desidratado, maçã. Tudo isso, você tem uma concentração maior de frutose, que seria o carboidrato da fruta, né? Mas para um intervalo entre isso e você comer gordura, açúcar com produto industrializado de um chocolate, bem melhor a gente comer uma frutinha seca. Bom, gente, olha, você está aqui junto comigo com a doutora Ana Cláudia Montesino, que é nutricionista, autora do livro Forma Light, e ela também está nas redes sociais, né? Estou. Me fala, você está no Instagram? No Instagram, como Nutriana Montesino. Então lá eu posto partes de trabalho, sugestões locais, às vezes que eu vou, que eu acho saudáveis, para a gente indicar para as pessoas poderem comer fora. E coloco também informações sobre coisas que eu pesquiso, vou olhar, vou indicar para os pacientes. Então são dicas, e tem também o telefone dela, que é o 0 prestadora 11 9 4995 9587. Obrigada. Obrigada.